luz de Jesus, irmãos queridos, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, amém? Estamos aqui com mais um podcast, amém? Esse é o segundo, para a honra e glória de Deus, amém? E estamos aqui hoje, o Plante de Boas Obras de Tuas Mãos, Ministério de Missão, Haja Luz da Palavra de Deus, que muitas das vezes faz em parceria juntamente com o projeto Joia de Jesus, né? Da pastora Lucinete, com a missionária Eliana Guerra, né? Que eles são da família Guerra, né, amada? E nós estamos aqui com essa convidada especial, a missionária Eliana Guerra, e hoje nós temos um tema aí forte, viu, meus queridos? Amém, meus queridos, só um instante. Glória a Deus. Eu ainda espero que uma hora fique automático o Facebook na live para já acionar todos, amém? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tentando aqui convidar alguns irmãos, caso vocês possam participar, amém? Se não puderem participar também, fiquem em paz. Eu sei que depois muitas pessoas vão ouvir esse vídeo. Até por uma coroa trocar. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado então, seja Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui. Nós queremos aqui ser canal de bênção, amém? Em nome de E Jesus. o nosso intuito aqui é somente, então, falar do amor da palavra de Deus, testemunhar que a palavra chegue a todos, em nome de Jesus, né? Que Deus usa cada um de nós para que possamos transbordar da palavra de Deus quando nos enchemos, né, amada? Da palavra de Deus. E é maravilhoso, querido, se encher da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos começar aqui. E vamos já começar fazendo uma oração. E para você aí do outro lado, a vir cada vez mais se fortalecer em Cristo Jesus e também querer mergulhar na palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, meu Pai, nos colocamos aqui como canal de bênção, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Recebendo aqui, meu Pai, a missionária Eliana, meu Pai, temos aqui também o diácono Edilson, em nome de Jesus. E viemos aqui, meu Pai, para um estar junto com o outro em comunhão, em conexão com os céus, para estar transmitindo aqui, transbordando da palavra, e que almas aí do outro lado possam ser alcançadas, e cada um pegar a sua porção, receba essa oração, né? Se tiver alguém aí precisando aí, que seja curado em nome de Jesus, que precisa de transformação de vida, em nome de Jesus, libertação, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos e nós agradecemos. Amém? Glória a Deus. Irmã, então agora nós vamos já falar um pouco aqui do tema, né? O tema hoje, né, irmã, foi colocado na missionária, para a missionária Eliana, quando a conversão demora. Quando demora a conversão, né? Muitas das vezes até demora muito, não é, irmã? O que você tem a nos dizer sobre sua trajetória de vida, dentro também das escrituras, né? Com essa mensagem hoje, com esse tema de hoje. Fala um pouquinho para nós, se apresenta. Eu sou Eliana Guerra, pela infinita misericórdia do Senhor. O Senhor me chamou como missionária e hoje eu vejo a gloriosa presença do Senhor a cada dia, preparando o caminho, porque nós somos direcionados pelo Espírito e o Espírito Santo que nos conduz hoje nos prepara assim. Quando eu aceitei Jesus, eu vim dentro de uma trajetória, de um projeto, de um trajeto demorado, porque eu impedi muitas das vezes de o Senhor efetuar esse trabalho sobre as nossas vidas. Então eu vejo que existe dois lados de pessoas que se convertem com facilidades e outras que passam no processo. Passei por um processo, diversos processos árduos, de dor,
para poder hoje saber que o Senhor estava me chamando mais para perto, para comprometimento com a palavra dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então entendam na palavra que na Bíblia também nos relata sobre alguns ministérios que foi direcionado em vidas que foram rápidas e outras foram demoradas. Por quê? Porque a própria pessoa ainda não entendeu o que o Senhor estava fazendo. Mas Deus permite, Deus dá um tempo ao homem dizer quando que ele quer. Mas aí quando o homem abre a porta do coração, Deus começa a trabalhar, cear, e o Senhor começa a fazer morada. Aí já não fazemos mais o que queremos. Glória Cristo a Deus. vai desenvolvendo o chamado. Glória a Deus. Mesmo porque, né, irmã, é o ser humano que demora, né? Exato. E Deus, ele é paciente. Ele é paciente. Né, e eu fico assim olhando a paciência de Deus mesmo com a gente, com o ser humano, porque nós somos difíceis, né, irmãs? Nós somos difíceis. E aí eu digo assim, então tudo é pela graça mesmo de Deus, né? Nós colocamos Jesus naquela cruz, então assim, imerecido, nós, Exatamente. né? Mas Deus ainda tem a graça porque vem o amor, né, em que tudo prevalece. Exatamente. Né? Agora eu digo assim pra você, no seu caso foi desse jeito que você falou das dores, né? Dores, sim. E as dores, irmã, pode virar também testemunhos de vida, Sim, né? sim. O que você tem assim, você tem um testemunho que se refere junto da conversão com essa dor? Sim. Quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia o Evangelho. E eu fui na casa da minha sogra e estava sentindo uma angústia muito grande dentro de mim. Mas era um desespero na alma. Nada preenchia aquele vazio. Até que certo dia, o pai dos meus filhos falou assim, hoje vai ter culto na casa da minha mãe, você não quer ir? Eu falei, quero. Porque o que eu estava sentindo não era natural, era coisa assim, que estava machucando muito. E eu creio que eu não conhecia Jesus na época, mas o Senhor já tinha um plano de trabalhar sobre a minha família e sobre a minha vida. Então, eu falei assim, eu vou. Quando foi à noite, eu fui para esse culto no lar. Mas foi um culto glorioso, parece que foi preparado para mim. Oh, glória! Eu glorifiquei o nome do Senhor, porque Aleluia. A gente vê o quanto o Senhor a ama, gente. O Senhor não tem prazer que nenhuma alma se perca, nenhuma alma. Porque Ele ama a todos, Ele é o Criador, foi Ele que nos trouxe ao mundo, através dEle. Então, olhando para essa convenção, eu vi assim, pai, e agora? O que fazer? Aí, quando nós aceitamos Jesus, a gente acha que a gente que vai consertar todo o caminho. Não é. É o próprio Deus que se responsabiliza de começar a acertar o caminho tortuoso, não é assim? Isso! Foi justamente isso que conheci. Mas algumas coisas eu queria contender com Deus. Só que a gente não tem que contender. Nós temos que saber que Deus está fazendo uma grande obra. E a grande obra nunca vai ser como eu quero, mas é como Deus quer. Aí eu comecei a entender que eu dependo de Deus. A minha vida é Deus. Tudo é direcionado por Deus. Aí eu comecei a ler a Escritura, não é que hoje sabemos, não. É que na caminhada a gente não sabe muito mesmo. Não sabe de nada e tudo que a gente acha que é pecado e deixa até de fazer a obra do Senhor, porque tudo é pecado, não é assim? E agora caminhando com Deus, é pecado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é assim? Isso. Eu posso fazer dentro de uma modalidade, dentro de um controle. Então eu posso fazer. É para que o nome do Senhor seja exaltado? É para que o nome do Senhor seja exaltado. Hoje, para usar esse brinco aqui, algum tempo atrás eu não usaria, porque muitos diziam que eu estava em pecado. Como pecado? Se Deus está procurando um coração sincero, um coração que realmente queira, esteja disposto a servir ao Pai. Aleluia! E é muito bom servir a Cristo. Aleluia! Senhora Daniela, é muito bom. O Senhor prepara o caminho, mas Ele tem caminho de vitória. Nós que muitas das vezes ficamos resistentes na caminhada. Aleluia! Porque queremos tudo logo. Epa, não, olha, Deus trabalhando dentro do homem não é de uma hora para outra. É um processo. E esse processo tem que ser deixado Deus trabalhar. Porque o homem tem que ser moldado. A Bíblia nos diz que nós somos colocados como vaso de barro para o homem achar que ele não é nada, ele só é um barro.
simplesmente um barro. E esse barro está na mão de oleiro. Jeremias 18 fala isso. Aleluia, e esse barro Deus. está sobre a mão do oleiro. E muitas das vezes a gente acha que nós estamos perfeitos diante da presença do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que o vaso, ele trinca. E quando esse vaso é trincado, ele precisa ser novamente ser refeito. Ser refeito. E eu fui refeita várias vezes pelo Senhor, para hoje conseguir chegar aqui. Coisa linda é Jeremias, irmãos. Né? Vamos lá dar uma olhada aqui. Estejam com a Bíblia na mão. Aleluias! Aqui é na luz das Escrituras, irmãos. Maravilhoso, Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Jeremias 18. Aqui, Jeremias 18. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Oh, aleluia! Vai preparando, aleluia, da forma que a missionária falou aqui, queridos. Que ele quer. Porque vai trabalhando a partir do momento, né, irmã? Que ali veio em você a necessidade de ir, mas Deus ali já sabia eu trabalhar. Porque Deus tem uma obra na tua vida, tem uma obra na minha vida, tem uma obra na tua vida aí do outro lado, querido. E essa obra é amassar, né? É consertar, né, irmã? É consertar, é refazer novamente. Porque o propósito de Deus é bom e perfeito. Nós passamos por um processo justamente por isso. Porque quando chegamos a um determinado resultado, você vai lembrar de onde você saiu. Aleluia! Então não foi mérito nenhum, meu e seu, nunca vai ser. Foi pela graça que nós fomos alcançados. E olhando para essa palavra de Jeremias, nós vemos que somos nada, igreja. Aleluia, Deus. Passamos por um processo para que o ser humano reconheça que existe um Deus que é galardoador daquele que busca, para que a gente nos preocupemos, que nós venha nos preocupar a cada dia de aprender um pouco mais. E dentro do processo de Jeremias, Deus mandando eu descer à casa do oleiro, eu comecei a entender que realmente Jesus tinha uma grande obra sobre a minha vida. Às vezes a gente fala, uma grande obra parece que vai atingir 2.000 pessoas, 3.000. Não sabemos essa grande obra. Essa grande obra pode ser uma alma que é tão preciosa, que a gente vai ter contato, vai ter oportunidade de evangelizar. É uma grande alma. Aleluia. É uma grande alma. Uma grande obra. E agora live, nós estamos aqui participando. Eu não me acho capaz de estar em live, mas aqui estou para fazer o id da vontade do Pai. Aleluia. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E Ele que e capacita. Se estou aqui, Aleluia. Ele que me capacitou para chegar até aqui. Aleluia. O amado Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Aleluia. Está no meio, porque toda vez que estamos falando de Deus, aleluia, Deus Trinuno se faz presente, está aqui. Ah, missionária, por que você fala Deus Trinuno? Deus Pai, o amado Senhor e Salvador de nossas almas, Jesus Filho e o amado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, igreja? E quando nós falamos assim, né, missionária, o descer, essa palavra nos coloca como... porque muitas das vezes tem pessoas que ficam resistentes, exatamente, né? Por isso que demora, né? Exatamente. Que a pessoa ela resiste porque muitas das vezes a missionária, no entendimento da missionária, por que a resistência da pessoa? A resistência às vezes é falta às vezes de conhecimento. Como se diz quando a gente não tem conhecimento de causa, nós somos ignorantes. Tem pessoas que não gostam muito dessa palavra. Ignorante quando a gente não tem conhecimento, sim, de uma determinada área. Se você veio do Evangelho e não conhece muito, nunca teve contato antes, você vai caminhando de uma maneira um pouco mais árdua, porque é tudo novidade. E tem alguns processos que o próprio Espírito Santo começa a caminhar contigo. Sim. Tem outras pessoas que têm privilégio de ter alguém ao lado para ajudar. É assim ou não é? Sim. E no meu caso não tive ninguém. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que quando eu vejo uma alma nova convertida que está começando a andar com Cristo, eu vou passando algumas dicas, mas eu falo, quando você vai adquirindo experiência, o próprio Espírito Santo começa a revelar a você.
Aleluia. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Existe o propósito do Pai. O Senhor começa revelando, começando a entender que o Senhor ia se revelando. Revelando como assim? Eu tinha minha sogra que falava assim para mim: Eliana, a situação estava muito adversa, muito complicada no meu casamento. E ela falava assim comigo: Eliana, vamos para oração. Eu aprendi para o sábado, todos os sábados, para os ciclos de oração, porque a minha situação estava difícil, mas eu não tinha forma nenhuma. Eu estava ainda dentro de um vazio. Eu não estava vazio porque eu já tinha Cristo, mas eu precisava aprender e ter relacionamento com Deus. Aleluia. Aí eu comecei o quê? Conhecer a oração. Conhecer a oração. Minha sogra fala: Eliana, só em oração você vai vencer, Eliana, vamos orar. Aleluia. Eu falei: que tanto orar é esse, Nair? Na época era Nair. Que tanto orar é esse? Então, tu vai obter vitória na oração. Até que um dia Deus me deu uma visão de uma senhora ajoelhada. E Deus falou assim: filha, eu te quero dessa mesma forma todos os dias. Porque é assim que você vai vencer os obstáculos da tua vida. Mas saiba que todos os obstáculos eu vou estar contigo. Oh, glória! Mas é necessário estar com o joelho dobrado. Aleluia. É necessário. Porque quando o homem se humilha, né, que é o descer, né, que é o quando descer. o homem desce, oh, glória! ele reconheceu: eu necessito do Senhor. Oh, que bom! Aleluia! E que o Senhor cresça. Aleluia. Que Ele cresça sobre a minha vida. Deus Santo, é isso. aleluia. É o descer, É o descer. É se colocar, é se humilhar, É muito lindo. É buscar. É muito né? lindo, é. Aleluia, aleluia. Irmã, tem aqui, viu? Aí a gente conhece que toca em nós, queridos. nós precisamos desse Deus. Aleluia. Não somos nada, nós somos barro. Barro é nada. Para que o homem não venha se gloriar, não. Mas para que o nome dele venha ser exaltado. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual o processo que você enfrenta hoje, a dificuldade, a circunstância, mas eu vou te dizer: se você acreditar na caminhada árdua que você está passando, tem resposta de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Decreto é o Romanos. propósito Aleluia. que Deus tem contigo. Oh, glória. Esse propósito não é de tristeza, não é de alegria. Ele quer dar vida, vida com abundância para todos aqueles que entendem que necessitam de Deus. Humilha-te diante da mão potente do Senhor, que Ele tem bênção para a tua vida como teve para a minha vida. E você sincera, missionária, eu glorifico a Deus por todas as dores que eu vivi na minha vida. Não foi para matar, foi para caminhar, ter experiência, para adquirir sabedoria que vem do alto. Discernimento e renovo. Renovo, né? todos os dias. É. Renovo. Oh, porque às vezes a gente acha que não estamos prontas. Não estamos. Todo dia precisamos renunciar ao meu eu, porque a carne é assim. Recebe um pouquinho, acha que desce de novo. Desce de novo. O irmão, o nosso diácono, obreiro de valor ali de missão, irmão Edilson, ele costuma falar da samambaia. Não é, irmão? Como é que você fala essa frase? Eu falo que a samambaia, quanto mais ela desce, mas ela fica unida mesmo assim, andando diante de Deus. Meu Deus. Porque você se humilha e quando você é os humilhados, você é exaltado. Exalta. E aí é que vem na questão da luz, né? Da a luz. luz, o resplandecer É um de Jesus processo. na nossa vida. É um É coisa processo, linda, não é, irmã? E aí você me falou essa questão aí, irmã, da oração, e quando você viu ali, né? A senhora ajoelhada. A senhora ajoelhada, eu lembrei daquele filme. Prova de Fogo. Prova de Fogo e também um Quarto de Guerra. Quarto de guerra, os dois. Também. Né? Quarto de guerra. Porque ali, orações para a família, orações para o relacionamento, para o casamento. Porque no meio do casal, queridos, precisa, antes de mais nada, nós chamarmos em oração o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para estar no meio, como o cordão de 3 dobras, assim como já diz lá em Eclesiastes. Não é isso? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu lembrei disso, irmã. Eu lembrei desse detalhe. E essa passagem aqui de Jeremias é para nós nos tornarmos esse vaso bonito, né? Porque a vontade de Deus é que o vaso seja restaurado e ele esteja pronto a restaurar outras pessoas. Ou seja, ajudando, fazendo a boa obra, está sensível
a vontade do Senhor, reconhecer que ele precisa a cada dia deixar de ser orgulhoso e soberbo para poder ter vidas próximo da gente, e às vezes a gente está do lado, mas não tem sensibilidade. E quando a gente desce, a gente começa a ter humildade. A gente começa a se aproximar do eterno. A gente começa a ver a sensibilidade do Espírito Santo falando conosco. Faz isso enquanto nós estávamos indo para a igreja, dando uma de cristão. Porém, a sensibilidade já não estava ouvindo. Então Deus fala que o vaso trincado, que é considerado nós muitas das vezes, que não estamos sensíveis à voz do mestre. Então voltamos aos princípios, como em busca, leitura da palavra, oração e jejum, para poder estarmos de pé. Sim. Estou no Evangelho há 28 anos. Glória a Deus, aleluia. Mas eu glorifico a Deus por ter me ajudado até esses anos. Porque não é fácil. Hoje eu vejo muitos jovens entrando e saindo, querendo fazer tudo. Não. Caminhar com Cristo é bom. A gente passa por decepções, é natural. Passar por decepções, porque no mundo também você passa por decepções. Sim. Mas em sabermos que as nossas decepções, tendo Jesus em nossa vida, é diferente. É diferente, irmã. É diferente. O fardo é leve. Não é aquele fardo pesado que o mundo oferece. Isso, irmã, exatamente. Né? Eu costumo também dizer muito isso. Que as pessoas às vezes focam muito na... Porque estamos numa atmosfera terrena, né? Sim. E as pessoas muitas das vezes focam muito nas lutas, dos problemas, e dentro do seu quadrado, dentro do seu mundo. E por isso que às vezes eu digo, gente, fazer a obra no campo, fazer a obra fora e levar o evangelho a toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura, como diz o nosso irmão Marcos. Por quê? Porque você vai ver a situação, a vida de cada um, meus queridos. E aí você vai ver que a sua dor, a sua luta, não é só você. Então a palavra lá já diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos deixa essa... E já está dizendo o quê? Que vai ter. Não adianta você sendo ou não ainda, né? Se você está ou não convertido, se você vai ter luta. Exato. E a diferença é justamente essa que a irmã está dizendo, né? Porque Jesus fala assim, eu venci o mundo. Jesus sempre estava, Jesus Deus, mas estava aqui como humano, mas filho de Deus. É Deus. E aí, Deus Pai. E aí, porque ele é antes mesmo da fundação dos tempos. Então, quer dizer, ele venceu porque estava no Pai, o Pai estava nele. Isso mesmo. Amém? E quando nós temos essa sobrecarga que fica mais leve, né? O fardo fica leve. Essa frase é coisa linda, que as pessoas às vezes não entendem. Como assim fardo leve? Eu estou num problema, estou numa luta, né? E crente tem muito de prova, né, irmão? É prova. Mas, queridos, quando está em Cristo, quando está justamente descendo, quando está sempre buscando, quando está... É diferente, não é, irmã? Não é diferente? É diferente. Inclusive, hoje... Eu tenho um relato que assim que eu casei, eu tive os meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Mateus e o Tiago. O Mateus tem 25, completa 26 agora, e o Tiago tem 24, vai completar 25 agora, nesse ano de 2026. E esses meninos, esses meus filhos acompanharam toda a trajetória de dores, mas porque eu não tinha intimidade com o Eterno. Então ali eu gemia à noite de chorar. Me faz lembrar a Ana, né? Às vezes a gente não sabe mais o que pedir, só chorar. Só chorar. Irmã. Eu só chorava. E era gemendo para que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Porque eu não estava entendendo. Mas eu quero dizer que todo o cenário que mostra a derrota é para que o nome do Senhor seja exaltado. O choro vai durar uma noite, mas ao amanhecer você vai obter a vitória. O sol vai raiar e logo vai passar. Só que esse sol raiou depois de alguns anos, por quê? Eu estava sendo resistente, muito resistente, e nem estava entendendo o propósito de Deus. Até que meus filhos foram crescendo e foram passando por algumas situações. Situações essas de dores que meu filho teve. Estou falando relato porque foi o que eu vivi, né? Sim. E ficou ali doente, ali eu vi uma doença na pele que foi considerado como uma lepra. Porém, uma lepra na pele, o médico diagnosticou que não tinha mais cura. Eu falei, como assim?
Aí eu comecei o quê? Exercitar minha fé. Sim. Aí eu comecei a andar com Cristo. Aí vem minha conversão verdadeira. Eita, eu preciso glória! buscar este Deus do milagre. Aleluia! Esse Deus que cura, esse Deus que sara, esse Deus que muda, esse Deus que transforma, esse Deus que prepara o homem e leva ao céu. Aleluia! Eu preciso conhecer este homem. Foi quando eu determinei a conhecer este Deus. Tudo mudou, missionária. Tudo mudou. Aí Deus começou se revelando. Se revelando. É assim que eu quero te ver. Então se esforça um pouco mais. Se esforça um pouco mais. Sendo que eu estava sendo muitas das vezes egoísta. No processo em que passamos em nossas vidas, Deus está trabalhando na tua vida e na vida de todos da tua casa. Você entende assim? Eita, glória! Eu entendo, É muito irmã, lindo. eu entendo. Embora assim não venha a visão assim, né? Mas a gente entende mesmo porque quando a gente fala lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente Né? isso. Então a gente vai vendo um trabalhar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai vendo trabalhar. E Deus está trabalhando sobre o coração dos nossos filhos, sobre todos os nossos familiares. Aleluia. E o que acontece hoje, resultado disso, para poder te dizer que valeu a pena todo o sofrimento que eu tive, 25 anos depois, hoje, no dia de hoje, meus filhos se encontram na presença do Eterno. Aleluia. Isso para mim é um grande milagre do Eterno. Porque Deus me falou, tá vendo? A tua dor trouxe filhos posicionados de amor. Eita, glória! Trouxe filhos comprometidos comigo. Tá vendo a minha dor? A dor que tu teve atrás, tu não entende, mas eu estava formando tanto a você como eles. Aleluia! Hoje eu falo, Pai, eu sou grato a Ti. Não te peço riqueza, mas a salvação dos meus filhos ainda está na casa do Senhor. Aleluia. Para mim, eu sou hoje milionária. Milionária, irmã. E essa Milionária. palavra também é difícil quando nós estamos levados ao vento ou na cegueira espiritual. Na falta do entendimento, né? Porque que nem a irmã falou, a falta do entendimento, que é que nem diz lá em Oséias também, né? Por falta de Oséias vai dizer, por falta de conhecimento, meu povo perece, né? Perece. Não sei se é exatamente Oséias 4 ou 6. É Oséias 4, versículo 6, né? acho que Se sim, não me isso engano. mesmo. Depois a gente dá uma conferida, você que estiver aí do outro lado também, Certo. ajuda nós, sempre está conferindo na questão dos versículos, capítulo. Sim. Mas a gente não entende exatamente essa parte quando nós estamos ainda na ignorância, né, na cegueira espiritual. Né? Então, isso que você está falando é de grande valia para nós, né? De grande entendimento. Deixa eu dar uma conferida lá em Oséias, meus Eu ia queridos. buscar, mas aí eu vi que você estava falando e eu acabei parando. Mas E Oséias é os Oséias profeta 4. menor, Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda, É isso mesmo. É isso mesmo, 6. né? 6, é isso Meu mesmo. povo está sendo destruído porque não me conhece. Olha aí. Em outras passagens está porque meu povo perece, né? Em Exato, outras passagens está meu povo perece. Na sua tá, né? É, No meu povo perece. Falta de conhecimento. Aqui é destruído, mas dá no mesmo, É né? a Porque mesma perece, Então, justamente, quando nós não temos esse entendimento, de fato a gente não tem essa visão. Por quê? Porque ainda não está no entendimento. E aí, quando você falou da riqueza, eu, lá atrás também, na minha ignorância espiritual, a gente fica correndo atrás, né? riqueza. Querendo ficar rico, mas a gente tá pensando na terra, tá pensando na matéria, tá pensando no físico. Então a gente não tem problema em ficar rico. Exatamente. O problema é se apegar de tal forma, ficar sobrecarregado ou deixar o teu coração ficar só naquilo e esquecer, não ir atrás do espiritual, né? Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? Porque é todas. Né? Então a gente por isso que perece, por falta do entendimento. A gente deixa pela ignorância. Exatamente. E coloca um monte de coisa na frente Obstáculos. e deixa o espiritual buscar o rei para depois, ou
ainda não tem mesmo a visão de que tem que buscar, né? E às vezes não tem nem mesmo a visão, querido. Olha só a conversão. Às vezes a pessoa é tão distraída, tão sem noção, que ela não vem a frase, o porquê eu vim, como eu vim, fica aquela coisa vazia só, né? Só na parte Maria e José, veio o anjo e falou, né? Mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo assim, só fica nessa parte, mas não sabe exatamente a origem de o porquê veio e para onde vai. O que você tem a dizer um pouco, missionária, quando a gente não tem exatamente essa visão dessa origem? A Bíblia nos diz, o Zé mesmo já falou por falta de conhecimento, a Bíblia nos diz que Jesus veio para o que havia se perdido. Então o povo estava se perdendo o quê? Na idolatria, se envolvendo com o mundo e não estava se preocupando em servir ao Senhor. Isso acontece hoje na vida da gente constantemente, porém nós temos o direito de mudar esse cenário. Hoje, com todas as lutas que eu já passei, vendo o resultado dos meus filhos, hoje a minha preocupação, eu tenho preocupação com um determinado assunto, um sofrimento ou uma circunstância que eu estou vivendo, não agradável, mas hoje eu estou muito mais preparada porque eu já conheço o Eterno. Lembra quando Jó falou, em Jó 42:2, que fala, né? Que ele ouvia falar, mas hoje ele estava já... Exato, hoje ele estava contemplando a presença do Senhor e vendo que o Senhor está trabalhando dentro da sua vida. Hoje eu falo isso. Hoje, antes eu via as pessoas falando. Hoje não. Hoje eu testemunho do que ele tem feito, do que ele está fazendo. Porque é coisa gloriosa. Aleluia! É coisa gloriosa que na qual não dá para entender. Mas a gente sente o Eterno. A todos os dias fala, continua, filha. Aleluia! Sabemos que não é fácil. Há um ano atrás eu tive a oportunidade de abrir uma loja. E a minha prima que está nos Estados Unidos falou, vê quanto que é que eu banco tudo. Falou assim comigo. Glória a Deus. E Deus não me falava nada. Eu falei, Jesus, e aí? É para ficar rica? Como é que é? Esse negócio que a gente quer saber, né? Aí Deus falou assim, eu te chamei de quê mesmo, missionária? Quando Deus chama é porque tem propósito, é assim ou não é? Aleluia, mas Deus. O chamado, quando Deus dá, não é de uma hora para outra que é exercido, é assim. Ele já vem exercendo, mas tem uma hora que ele começa a desenrolar muito mais dentro do chamado que ele tem. Para desenvolver. Para desenvolver você e capacitar você na caminhada. Porque não fique pensando você que você tem que estar pronto para fazer, não. É você inexperiente que vai caminhando com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai desenvolvendo na tua vida, mediante a tua disponibilidade. Aí Deus falou assim para mim, filha, eu te chamei como minha missionária. Não deixe que nada tire a tua, como que se diz? O foco que eu tenho contigo. Atenção. Aí eu entendi. Ah, Senhor, sim. O compromisso. Exatamente. Fala pra tua prima sim. Que agora no momento não vai dar. Não dá um não de resposta. Mas agora você vai focar o reino. Então entende o que é isso? Oh, ser rica ou alcançar vidas. Ser rica ou fazer obras. O que é que você está esperando? Aí eu falo, eu serei muito orgulhosa, egoísta, se eu pensar só em mim. Porque tem vidas padecendo, é compromisso nosso. Eu não preciso ter nome de missionária para fazer o ID. Não, é todos que foram alcançados pelo Senhor, tem essa incumbência. Servir. Se colocar a serviço, que o servir é se colocar a serviço. À disposição do Senhor, do reino. Isso, aleluia. Aí eu falei, Senhor, mas eu não sei, mas não sabe, mas eu colocarei a minha palavra. Como eu fiz com Jeremias, não foi assim? Aleluia. Aí eu falei, Senhor, eu não sei, igual eu vim hoje para uma live, o que eu vou falar? Não se preocupa, filha, eu te ordeno. Glória a Deus. Então a nossa vida é assim. Então você não vai vir pronto, mas Deus vai preparando a trajetória. Mas eu vou te dizer, o que Deus tem conosco é coisa grande. Acredite que todo o processo que você vive hoje, daqui uns dias já vai mudar esse cenário se você quiser. E você tomar uma decisão. Aleluia. Decisão essa de mudança. Decisão essa de sair do acomodismo. Quando eu entendi que eu precisava me comprometer mais com Deus, o Senhor foi desenvolvendo de uma maneira diferente agora.
Então eu falo para você que está passando por dor e não está vendo resposta. A resposta é Jesus. O Senhor é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então você tem oportunidade. O teu sofrimento, a tua dor, são provas que Deus está concedendo para que você reconheça que precisa de um grande amigo. Até que um dia eu conheci esse grande amigo e depois daí acabou aquelas dores. Porque o Senhor fala que a peleja não é nossa, Ele peleja pelas nossas vidas. Pelejar, Ele vai estar lutando para nos dar vitória. E aí eu comecei o quê? Saber descansar o tempo de Deus. E aqui estou hoje para fazer a vontade do Pai. Eu falei, por diversas vezes eu falei para a missionária que, querendo dizer que eu não viria, não foi assim? Foi. Querendo correr, mas é assim. Porque a gente não se acha capaz, não é nada nosso. É o próprio Deus. E agradeço assim pela oportunidade dela ter me Glória a cuidado. Deus Santo, aleluia. Deus é Oh, perfeito. glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas, Aleluia, todas as coisas. aleluia. Então a gente não entende a caminhada com o Senhor. Mas o bom é saber que nosso Pai está cuidando de nós e da nossa família. Aleluia, É muito bom. aleluia. E eu costumo dizer, queridos, que convite relacionado às coisas do alto, para falar de Deus, o convite não é nosso. Eu costumo dizer isso, missionário. Porque quando é Deus que toca para a pessoa lembrar daquela pessoa, para poder, através da vida dela também, tá falando, tá no serviço ao Senhor das coisas de Deus. Sabe? Então, o convite relacionado a isso é algo que a gente para e tem que pensar, né? E eu só costumo dizer mesmo o caso de não der, só se for em caso mesmo extremo assim, sabe? Porque eu entendo que foi algo ali que Deus usou a pessoa para poder lembrar, chamar, porque dali Deus quer usar. Exatamente. Amém? Então eu vejo muito dessa forma. E eu vendo aqui a missionária falando, aí que a gente volta de novo lá na questão de ficar rico, que ela falou da viagem. Ela disse não a viagem. Então é assim. Viagem não. A loja, Uma no caso, loja que ela vinha com camisetas, cheguei até a comprar 50 camisetas e comecei a vender. Isso. Depois, quando vinha um pedido de 13 mil reais para que dava 200 camisetas, Deus falou, epa! Aí Deus me chamou a atenção. Por quê? Eu fui orar. Quando a minha prima me chamou dos Estados Unidos eu fiquei feliz, porque eu assim que ela tá lá nos Estados Unidos, então não é uma viagem, ela já mora lá, né? Ela mora lá. Ela mora lá. Glória a Deus. Aí eu falei assim, eu nem falei assim, vou orar, não falei isso. É o maior erro do crente, né? Sim. Tem que apresentar a Deus, porque a nossa vida já não é mais nossa. É direcionada por Deus. E Deus não permitiu. Até que ela entendeu, porque ela também é serva do Deus Altíssimo. Eu falei assim, Eliana, o nome dela também é Eliana. Eliana, Deus me falou assim, que ainda não é agora. Mas Ele falou que eu tenho que fazer o ID e se preocupar somente com o reino agora. Porque Ele cuida de mim. Aí ela falou assim, tudo bem, prima, sem problema algum. Foi só isso. Eu falei, glória a Deus. Quando eu me desesperei agora neste ano, depois de um ano depois, o meu cunhado morre. Aí eu falei, pronto, e agora? Agora tem o Projeto Joia. E agora? Vou ter que morar no Projeto Joia? Aí eu falei, Deus está guiando os meus passos. É assim, aleluia, Deus. Deus guia os nossos passos. Missionária Daniele, você nunca imaginaria que você teria condições de hoje estar falando a live. Logo, logo vai vir outra coisa. Porque é assim que Deus vai aprimorando os seus na terra. Porque Deus só quer que a gente tenha a disponibilidade de entender e fazer o quê? Em pleno sábado, poderia estarmos fazendo o quê? Indo para algum lugar? Sim. Não. Vamos aqui abençoar vidas. Levar a mensagem para vidas que necessitam de uma palavra, amiga. Você é importante para o Senhor. Hoje você não entende, mas você vai entender depois que você se entregasse ao Senhor. Então hoje eu entendo que a minha vida é de Deus. E eu vou ser sincera, eu falei, Senhor, eu não quero riqueza. Eu quero a tua presença. Entendi que a tua presença é maior do que tudo nesta vida. Eu trabalho em vida. Se Deus quiser me deixar rico, Ele me deixa rico, sim ou não? Aleluia, Ele Deus. é o dono do ouro e da prata, Aleluia. não é isso? É. Mas Deus falou, foca o meu reino. Foca vidas. Se preocupa com o ser humano. Quer dizer, você teve uma escolha, né? Porque Exatamente. muitas das vezes também, né, irmã missionária, não cortando você sim, no caso, sim. que é o mesmo assunto, mas assim,
muitas das vezes também eu vejo que tem coisas que é como teste, né? Teste espiritual. Provando o coração. Mas aí faz lembrar, sabe quem? Abraão, quando Deus mandou que ele pegasse o seu filho e pudesse, né, fazer um holocausto. O sacrifício lá, isso. Eu falei glória a Deus, porque a gente tem que entender, Deus vai permitir você em uma prova para você decidir a escolha. Qual é a escolha? Me servir ou ser rico? E por causa disso o mundo está aí contaminado. Isso, porque aí praticamente escolheu o dinheiro. Exatamente. Né? Aí vem assim, pra que eu te chamei? Porque muitas das vezes já tira nós de situação que poderia, você querendo ali só a terra, te levar para perdição. Exatamente. E Deus ali já mostrando primeiro o reino, para nós também estarmos um dia no reino, né? Porque aí vem também essa origem. Exatamente. Essa origem, quer dizer, nós não estamos aqui só para as coisas. Entenda, querido, na verdade nós estamos aqui na terra. Hoje, Deus falou muito comigo por esses dias, missionário. E veja que Deus falou muito assim comigo, viu? Aqui, você não está entendendo. Que quando falar aqui é a passagem, não, eu coloquei vocês aí só para vocês mesmos fazer a viagem está sendo aí. Quer dizer, o passeio na verdade, né, do que vocês vão viver, é aqui, queridos. É o primeiro ministério. Amém? É mesmo assim. Deus está me falando muito isso, missionário, porque nós viemos de um lugar, nós viemos do alto, a nossa origem é de lá, do alto. Exatamente. E é para onde nós vamos. Quer dizer, na verdade, estamos aqui. Fomos enviados por Deus aqui, estamos aqui. Eu fiz até uma pregação essa semana referente a isso também, né? E quando nós não estamos no entendimento, você vê dessa forma que a conversão para quem está nesse sentido assim, é aonde demora mais, é mais rápido, ou a conversão ela demora mais para quem ainda está totalmente naquele lamaçal de pecado. O que você diz sobre isso? Ela demora mais para aquele que está no lamaçal do pecado, por quê? Enquanto o homem não abrir a porta do coração e saber a necessidade de servir a Deus e querer mudança, como ele fez com o servo Zaqueu, né? Sim. O Senhor se apresentou a Zaqueu, Jesus ali estava no deserto e foi até o encontro de Zaqueu. Zaqueu sentiu a necessidade, porque saberia que Jesus passaria por aquele lugar. Como ele era pequeno, de pequena estatura, a Bíblia nos diz, mas ele era um homem rico. Porém, o que ele estava fazendo era impuro, né? Era corrupto. Ele estava sendo corrupto. Estava colocando impostos sobre as pessoas inocentes, mas impostos elevados, pesos sobre os impostos. E ele ali reconheceu que Jesus ia passar, então algo diferente ia acontecer. Ali foi a conversão espontânea. Mas tem outros que vêm dentro desse processo para que venha esse processo nunca mais ele volte. Foi o meu caso. O processo da demora foi para que nunca mais eu olhasse para trás. Então o seu foi instantâneo, quer dizer, ao mesmo tempo que você aceitou, você já teve um encontro. Depois de uns anos. Aceitação, você vai para a igreja, aceita Jesus, mas depois você tem uma conversão verdadeira. Eu fui, na verdade, convertida. Depois que eu quis realmente servir ao Senhor. Por quê? Você começa um foco de busca e já não tem mais tempo para poder pensar em bobagem. Porque ali você está em busca, fazendo a obra, indo para as consagrações. Está trabalhando a mente, trabalhando a mente. A mente de Cristo, que é dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. A mente de Cristo só dentro do Evangelho. Se comprometendo com o Evangelho. Aleluia! Frequentar somente igreja é pouco demais. Tem que ler Bíblia. A cada dia ler um pouco para entender o que glória! Jesus fez. Amém, Se você irmão? tem dúvida, ler os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. Ali foi o caminhar do Senhor aqui na terra. Jesus, ele sendo Jesus, plenamente Jesus, 100% homem, todo mundo fala 100%, mas ele era infinito, então é plenamente Deus. Aleluia. Ele era plenamente Deus, plenamente Senhor, plenamente homem. Mas ele veio o quê?
para executar o chamado na terra, passando por dores para dizer que ele venceu. Certamente eu e vocês também venceremos. Glória a Deus. Aqui está nossa irmã, pastora Lucileide Guedes. Oh, glória, que esteve aqui conosco. Aleluia. Bem-vinda, pastora. Glória a Deus, que foi bênção também. Aqui, ó, já se apresentando, viu? Aleluia. A missionária Eliana Guerra aqui conosco hoje. Aqui está a irmã Santina Campos, obreira de valor. Glória a Deus, aleluia, né? Todas as servas aí que, sabe, de servir mesmo ao Senhor. Mulheres de Deus, amém? Pega esse podcast, compartilha e para alcançar. Pega a tua parte, porque depois também uma oração, assim como nossa, né, a irmã pastora Lucileide teve aqui quase 1000 visualizações. Glória a Deus. E em outros meios, 2000 visualizações. Em outros meios também teve. Então isso é alcançar almas. E quando eu falo em quantidade, queridos, olha, a gente não ganha nada com isso. Que mesmo para ganhar, estava explicando aqui, tem que ter mais de 30 milhões. Né? Não é a nossa intenção. Amém? Nossa intenção é evangelizar. É comer da palavra. É se alimentar da palavra. Não é isso, irmã? Isso mesmo. Deve se revestir mesmo, querido, e estar aqui em comunhão. E quando nós estamos em comunhão, nós vamos aprendendo cada vez mais um com o outro, se alimentando, se revestindo, e o amado Espírito Santo de Deus se faz aqui presente. A irmã, a pastora Lucileide já sentiu essa sensação de estar, e você está sentindo agora, porque nós acaba, vem as lágrimas. Exatamente. O Espírito Santo toca, vem as lágrimas. Na verdade, né? nossas vidas, né? Glória a Deus. É uma reflexão que faz a gente lembrar o que nós somos hoje. Nós ainda dependemos totalmente do eterno. Só que as experiências que vivemos hoje é diferente daquelas que passaram. Aleluia. Mas a gente começa o quê? Ter a certeza que a gente não está sozinha. Tu venceu aqueles obstáculos. Hoje o obstáculo é pequeno. Mas só tem que o quê? Permanecer. Aleluia. Acreditando, perseverando. Porque o eterno é o mesmo, ele não mudou. E ele é fiel. Ele não vai decepcionar ninguém. Glória a Deus. A vontade dele é boa, perfeita. É te aprimorar. É sair do comodismo. Te levar para um novo nível. Te levar para uma outra experiência. E nós, igrejas, às vezes não entendemos. Abrimos até a boca para murmurar, missionária. E é aí que o crente perece. Por falta de conhecimento, perece, acaba murmurando. E volta, vem o quê? A incredulidade. A fraqueza espiritual, né? Você para voltar, ó, isso tá, em vez de estar no processo mais adiantado, volta aquele processo de novo, de vir para o último da fila, para poder de novo alcançar a virtude do Espírito de novo. Isso leva um processo. Leva um processo, irmã. E falando, missionária, dentro desse processo e dessas conversões, porque a conversão, como nós aqui falada, a conversão é de fato, nós já ter descido e tá assim, não está com muito furo, né? Deus assim vai moldando de tal forma que o vaso não vai ficando com muito furo. Agora me diz uma coisa, quando fala a conversão e a gente falando de dentro da igreja, que muitas pessoas ainda dentro de igreja, muitos anos, e ainda por dentro, missionária, por dentro ainda não está totalmente convertido. Só que a missionária agora falou que murmura, que reclama. Como a missionária vê isso dentro de um quadro que às vezes a pessoa ali vai passar por um processo dolorido, como aqui nós já também falamos, mas que às vezes atinge a pessoa no teste para ela enxergar. Eu quero dizer quando lembra ali de Zacarias. Zacarias ali por não ouvir, que ele tinha tempo ali, era um homem de Deus. Exatamente. Mas ali ele duvidou no momento ali, né? Quando o anjo falou que a Isabel, né? Que a mulher, que a nossa irmã Isabel, a serva ali iria ter o filho. Sim. Então ali dá a entender o que? Zaqueu não, a gente falou muito de Zaqueu, né? Agora é de Zacarias, né? O pai de João Batista. Sim. E é confirmação, viu? Porque a irmã Lucileide, a pastora também falamos da passagem de Zaqueu, é confirmação, tudo é confirmação. E aí aconteceu esse processo com Zacarias. E ele era um homem ali de Deus. O que dá a entender? Zacarias era convertido, mas mesmo ali convertido, ele teve essa falha
que teve que passar por um processo, porque foi um processo também doloroso. Sim. Ele ficou Até o nascer do filho. mudo. Foi. Né? Então ele passou um processo para a mulher ali entender ele, lá, né, numa situação. Como é que você vê dentro dessa passagem, dentro dessa conversão que é o tema hoje, né? Quando se demora muito para vir a conversão e até mesmo entender a conversão é sempre tá voltando o caminho, é sempre. Me faz lembrar que Deus, para executar o plano dele, a promessa que ele teve com Zacarias, por exemplo, ele permitiu isentar Zacarias com a voz por algum tempo, que me faz entender que às vezes nós seres humanos falamos demais. Nós falamos demais e atrapalhamos os processos de Deus. Eita Deus, aleluia! Às vezes nós dentro de casa falamos muito com o filho, nós temos que saber confiar dentro do propósito que nós temos, que Deus tem conosco, que Deus está fazendo uma grande obra. Deus, ele sempre avisa os seus pequenos na terra, é assim ou não é? Sim. Quando ele está para executar algo, mas ele não fala o tempo que vai executar. Ele só fala que vai acontecer. Mas esse acontecer não é para nós murmurarmos e abrir a boca. É para glorificar mais ainda o nome dele. Aleluia! O que eu entendo da demora é justamente quando o homem quer falar, mas Deus, como tem pressa na obra, ele o que? Isentou Zacarias de não falar. Ai, Deixou ele mudo por algum tempo até o nascimento do filho. Mas foi coisa gloriosa que me faz ver no livro de Mateus, não é isso? Sim. Que fala sobre o nascimento de João Batista. Eu ficava questionando com Deus, como que pode um homem servo do Senhor? Então ele falava demais, falava de menos, não sabemos, é mistério. Mas eu quero te dizer, nós que estamos na presença, não está entendendo? Adora. Aleluia! Não está entendendo? Glorifica mais Oh, ainda. glória! Não está entendendo? Jejua mais. Aleluia! Busca mais. Porque com certeza Deus vai se revelar. Aleluia! Deus vai se revelar. Aleluia! E eu vejo uma grande obra que Deus fez na vida de Zacarias. Depois a sua esposa entendeu, a Isabel. E depois foi tanto mistério que no dia que foi apresentar a criança, para colocar o nome da criança, naquele dia Deus abre a boca. a Eita, boca de João laraba, Batista. Com o mesmo nome, aleluia! o mesmo nome testificado por Deus, que seria Aleluia. João Batista. Aquilo ali é algo glorioso. Oh, glória, aleluia! Deus é esse, ele vai testificando a nossa chamada na terra. Aleluia, Deus Santo. Então entende isso? Sim. O processo de uma gravidez, por quê? Às vezes falamos demais ou falamos de menos. Para não atrapalhar o que Deus está fazendo, deixa eu então ficar mudo. Então eu quero te dizer, tem algumas situações em nossas vidas que temos que fechar a boca. Aleluia, aleluia. E também o processo também, no caso de Zacarias, mas tem processo também de conversão que precisa vir perdão, né? Sim, né, irmã? sim. Até mesmo daquilo que foi falado Exatamente. no momento de ira, porque na palavra de Deus também diz, ireis, mas não pequeis. Não pequeis. Né? Porque aí no Exatamente. caso o pecado da dúvida, Exatamente. né? Ou pecar de falar o que se não deve falar. Então isso vem na questão da a conversão, é voltar, né? É voltar. Ela volta dando oportunidade ao homem a fazer o correto. Eita glória, é isso, irmã? A fazer o correto. Meu Ela Deus! vai, é assim. É desse essa palavra que A eu vontade precisava. de Deus é isso, ó. É. Voltando a gente fazer o correto. Para você saber que o tempo é de Deus, a hora é dele. Ele só quer que você continue avante, acreditando que a promessa está de pé. Aleluia. A tua casa, a tua família, os teus, vai ser alcançado pelo Senhor. Mediante a tua persistência. Saber esperar o tempo de Deus, a promessa vai vir. É pela fé, estamos aqui pela fé. Tem que acreditar. Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é conosco aqui nessa terra. Aleluia. Somos o quê? Imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Para fazer a vontade do Senhor. Agora me faz ver também, missionária, que a convenção que a gente volta de novo para Zaqueu, em Lucas 19, Sim. que fala sobre Zaqueu, Jesus falou assim, ó. Zaqueu, desce depressa. Sim. Não foi assim? Foi. Daquela que desce depressa porque ele estava em cima de uma árvore braba, não foi? Foi. E o que acontece?
convém eu pousar em tua casa hoje. Muitos questionaram, missionária. Mas como? Esse homem é pecador. Ir para a casa dele? Ei, é os pecadores que o Senhor ama. É os pecadores que o Senhor tem promessa. Sabe por quê? Os pecadores estão perdidos porque não abriu o coração. Mas os pecadores precisam reconhecer que existe um Deus. Aleluia. Que veio para dar vida com abundância. E disse que Zaqueu logo entendeu, olha só, a convenção desse homem. Ele entendeu, desceu depressa e disse que ele o quê? Recebeu o Senhor gostoso em sua Aleluia. casa. Sabe o que eu vejo com isso? alegria. Com alegria. Com alegria. Com alegria. E a palavra nos diz que ele já desceu assim falando, Jesus, eu já vou mudar. Aquele que eu roubei, eu já vou restituir 4 vezes mais. Isso é o quê? Aleluia. Arrependimento. Ele consentiu que ele tinha feito erro, que ele estava agindo de maneira errada. Aleluia. Aquele homem foi de uma maneira espontânea, foi totalmente diferente. A minha conversão não foi assim. A de Zaqueu foi. Eu falei, então Zaqueu foi. Ele já reconheceu que ele teria... Exatamente, transformação sobre a vida dele. Ele consentiu o quê? Ele poderia restituir as pessoas que foram roubadas ou lesadas por ele ser cobrador de impostos. Aleluia, eu entendi, irmã. Quer dizer, voltando, né? Quer dizer, a conversão, ela volta e faz você acertar que a gente errou. Exatamente. Consertar o que a gente errou. Então, assim, na vida da gente, na trajetória, na jornada, sempre que a gente... Porque assim, o ser humano, ele é falho. Isso é fato. É o pecador. É fato, é o pecador. né? Só que, conforme a gente vai errando na caminhada, Deus faz a gente voltar. Sim. Mesmo a gente... Não é porque a gente deixou de estar no evangelho, não. Não. Exatamente. Né? Porque a gente aceitou, se converteu, quer dizer, teve um encontro, mas não é que você teve um encontro que você não vai ter falhas, a gente tem falhas. E aí, só que aí a gente está com o Espírito Santo de Deus, e ali nós servindo, tendo um entendimento, nós vamos voltar. Exatamente. Não é isso, irmã? Exatamente. E o melhor de tudo isso, quando você volta e que você reconhece que necessita do Senhor e que você já passou por aquele projeto antes, e por que não foi concluído? Então, tenho algo que precisa ser resolvido dentro de mim. É verdade. Aleluia. Aí o homem ou a mulher reconhece que necessita mais de Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados. A Bíblia nos diz que Neemias foi ali e se colocou à disponibilidade de fazer a vontade do Senhor, em mudar o cenário daquela história de Neemias, da vida dos pais deles que estavam o muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém. O que é que acontece? Contra a porta dele lá, né? Exato. Ele se compadeceu e pediu perdão ao Senhor. Então tem momentos que a gente tem que pedir o perdão. Ele reconhecer que os pais deles pecaram e ele também estava pecando. Senhor, me perdoa. Porque ele reconheceu que era necessário pedir perdão. E diz que a partir daí Deus foi dando estratégia para ele. Então quando nós reconhecemos que voltamos, que pedimos perdão, Deus aí vai começar a te dar estratégia para começar uma nova jornada. Uma jornada essa com grandes resultados. Porque o importante para Deus é que você ainda volte, mas que venha com testemunho, porque o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, Deus. Aleluia. Pra O nome glória dele de Deus. será glorificado. Acho que eu falei a palavra errada. Ele foi no povo dele, né? O povo dele, da onde ele era, né? Exatamente. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, consertando aqui, amém, queridos? Agora... É tão bom, gente, é tão bom que a gente viaja, é que a gente vai longe, na Bíblia. Longe. E aí eu só tô aqui, que eu tava vendo aqui, é Mateus 11, só para concluir, que a irmã, né, a gente falando do João Batista. Sim. E tudo, Mateus 11, tá, queridos? Então sempre fique com a Bíblia na mão, porque conforme a gente vai aqui nesse diálogo com Deus Triuno, essa coisa linda em comunhão e conexão, os irmãos aqui, vocês aí do outro lado recebam. Porque, queridos, eu acredito que Deus está falando com você aí do outro lado. E com quem vai vir ouvir depois. Exatamente. Porque é palavra forte. E conversão se dá isso. E olha aqui, eu aprendendo algo que estava em mim que eu precisava. E quando a gente erra, Deus faz a gente voltar. O Espírito Santo toca. Eu lembro que um dia eu estava numa barraca
na barraca de pastel. E a gente fazendo trabalhar, né, para as coisas também, né, para adquirir para gasolina e tudo, para quando for fazer os recursos, né, da obra. E passou uma mulher, né, que ela tem aquele problema de petição. E aí eu sempre colocava, falava, oh, amado, e ele falava, ele falava para mim, né, deixa sempre uns pastelzinhos para quando vir alguém que for pedir, ter para dar. Sim. E aquele dia eu ainda não tinha preparado o para dar, né, porque a gente estava ali na correria e tudo. E aí ela passou e eu falei assim, gente, é um testemunho. Glória a Deus. E por mais que a gente quer fazer o bem, querido, bom, sempre bom, a bondade é o Senhor. Às vezes a gente falha até nisso. E só que é assim, por mais eu digo, eu não sou uma pessoa ruim, mas ali eu fiquei assim, na minha cabeça já veio assim, pronto. Ela já vem pedir, porque ela pede, às vezes até coisas sem noção. Teve um dia que ela me viu na rua pedindo um fogão. Então é um problema que a pessoa tem. E ali, só que ali na correria que estava vendendo, e aquele dia tava bastante pessoas, a gente ali meio atrapalhado. E aí ela chegou e ela pediu, porque eu já sabia que, né, ela iria. E aí eu peguei, o que eu fiz, missionário? Tinha um pastel lá, o que eu fiz? Eu dividi. Eu dividi, irmãos. Porque eu pensei comigo, eu vou, na minha cabeça, eu não preparei ainda, né, eu vou dividir. Porque se também, de repente, né, não sei, na minha cabeça, tá aqui. Pra que eu fui fazer isso, irmã missionária? Ela não gostou. Não, Deus não gostou. Ela recebeu, Meu Deus. né, agradeceu. Só que Deus não gostou. Meu Deus, é muito sério. Meu Deus. E Deus, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, tô incomodada. Ele, o que foi, mulher? Eu falei, eu tenho que ir. Ele, e aonde? Eu falei, eu tenho que fazer uns pastel aqui, eu tenho que levar lá pra irmã. Você viu o que eu fiz lá, irmão? Ele falou, eu vi, eu ia até falar por que você deu a metade. Ah, missionária. Deus me fez. Não, agora você vai fazer 2. E é grandão. E é bem recheado. E você vai fazer. E você vai lá bater na porta dela. Senhor, mas eu não sei nem aonde agora ela tá morando. Ela tá lá naquela rua, mas eu não sei qual carro. Você vai. Você vai procurar. Você vai procurar saber, vai bater na porta. Meu Deus. E você vai levar. Meu Deus. Porque o bem que é pra você fazer, você tem que fazer por completo. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Eu não te dou as coisas pela metade. Eu não faço pela metade. Meu Deus. A obra não é pela metade. Se você coloca me servir, é completo. Da mesma forma, você é minha filha, ela é minha filha. Você vai. Isso é muito sério, meu Deus. E aí, ali naquele incômodo, e eu dou glória a Deus, irmã, que Deus me tocou e logo já vou fazer. Porque, irmã, olha Zacarias, ele duvidou ali, ficou naquele momento. E o que aconteceu? Querido, pode acontecer coisas quando nós estamos a servir o Senhor. Sim. Independente que é o que eu falo de títulos, de hierarquia dessa terra, mas é o servir, porque nós somos servos do Senhor, que é o título principal, é servir, ser filha, e dar ouvido, a prestar atenção. E Deus logo ali me mostrou, eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, aí meu esposo, mas mulher, agora? Eu falei, é agora. E já fui preparar, mas mulher, eu falei, a gente vai. Chegou lá, ó, fui andar até lá no fundo e bater, ó, mas aonde é a irmã tal, a irmã assim, assim, que vende assim, que você vai, então, aí foi explicando, é ali, ó, você vai entrar ali, e aí veio o esposo dela, e o esposo dela naquele momento, né, irmão Ed, também precisava, aquela família precisava de oração naquele momento. Meu Deus. Ele precisava de oração, o esposo, né, e ela ali ficou feliz. Mas acredito também que foi propósito de Deus, né, pastor? Não é, missionária? Porque Deus permitiu
você reconheceu, você quis acertar e Deus já agiu de maneira diferente. Que coisa linda. Uma conversão rápida, Exatamente, instantânea ali para consertar um Pra erro. consertar um erro. Uma Sim. falha. Porque é grave, irmãos. É grave. Porque muitas das vezes não é de má intenção nossa. Né? Mas ali ficou aquele negócio. Por que você cortou pela metade? E na minha cabeça foi, não. Né? Eu já sei que ela pede, então eu vou dar esse pedaço para ela, porque pode passar outro. E isso é muito mais, assim, se a gente for para a Bíblia, fala que é dando que se recebe. Se a gente tem pensamento, nós que temos estabelecimento, pessoas que trabalham no comércio, se você der, a gente não pode abrir mão todos os dias, mas se você der, na proporção que você abre, você recebe. Então Eita, isso glória. sensibilizou o coração do mestre. O mestre, ele vai preparar algumas situações dentro de propósito. Você está fazendo o quê pelo ser humano? Cadê a empatia? A empatia nada mais é da evidência de Cristo em nós. Se realmente você tem essa empatia, é o verdadeiro amor de Cristo. Então, toda vez que a alma se preocupa com a empatia, está sensibilizando o coração de Deus. Está chamando a atenção, porque Deus vai te dar. Você vai ter uma vida farta, mas tem que saber retribuir. Aleluia, É muito é lindo muito isso. lindo. Ô missionário, você me falando isso agora, vem a primícia, Exatamente. querido, que vai ter na nossa obra. Em A nome de primícia Jesus. do que a gente trabalha. Glória a Deus. Vai ter o dia da primícia Aleluia. daquilo que a gente trabalha. Porque, queridos, é muito forte isso. Entenda, isso é muito forte. A primícia não é você só também dar do seu... você tem que levar lá da primícia da oferta, do dízimo, amém, para a glória de Deus. Isso também quando é fiel, porque eu vou dizer para vocês, muitos de nós, às vezes ainda não está totalmente fiel nessa parte, porque a primícia diz o primeiro, e às vezes não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o que sobra. Quando pode, exatamente. Então muitos de nós não é como diz a palavra. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo e aos céus também. Exatamente. E aí eu sou falha nisso. Porque quando vai ver na palavra se fala primícia. É o primeiro. E aí do jeito que o mundo está hoje, porque é cartão, né, irmã? Exatamente. Aí cai na conta, já caiu. É. Quando você vai pegar já não é mais o Não é primeiro. não. Não é o primeiro. Quando você vai passar, que nem tem igrejas hoje que passam mais, já não é primeiro. Então até o mundo todo em si está ficando falho nisso. E é por isso que fala, Jesus está voltando. Porque tem coisas que estão ficando totalmente distorcido ao que exatamente diz a palavra. Estão dando prioridade a outras coisas, sendo que isso é essencial para nossas vidas. Para ter uma vida em abundância. Uma vida... todo mundo fala contra a prosperidade, mas a prosperidade é de Deus. Prosperidade é que você semeou e está colhendo. Aleluia. É a prosperidade, entende? Entende que quando você é uma pessoa que sempre está abençoando, cada vez mais você vai progredir. Aleluia. Isso é prosperidade, não é riqueza milionária. Talvez Deus te torne uma pessoa milionária. Mas se Ele quiser, se Ele não quiser, não. Mas eu vou te dizer que para ser uma vida próspera, é ter a mão aberta, ajudar as pessoas, é necessário. Aleluia. Eu falo porque hoje eu vivo, hoje eu estou dentro do Projeto Joia, eu estou dentro do Projeto Joia porque o meu cunhado Rogério, o pastor Rogério, ele sempre falava, missionária Eliana, ele saberia que ele ia morrer, quando eu partir para a glória, você vai ajudar minha esposa, ele falava sempre assim, mas eu não sabia que isso era verdade. Porque na verdade nós nunca sentamos para falar sobre isso. Mas ele falava sempre, Eliana, assim, assim, assim. A minha esposa, não deixa ela. Mas eu falo assim, meu Deus, mas Deus é grande. Deus é grande, missionária. Porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Ele pode. Deus toca aonde Ele quer e na hora certa, se Ele quiser abençoar, abençoa hoje. Quantos milhões? Ele abençoa. Aleluia. Deus é soberano. Deus é o Deus do pouco, é o Deus do muito. Sim. Se Ele quiser, Ele escancara. Aleluia. Quando eu precisei de um momento que Deus trabalhasse na minha vida, era 2 litros de leite. Foi uma serva do Senhor que morava em uma comunidade com 2 litros de leite. Então Deus me prova hoje que é necessário estar com a mão aberta. Eu jamais esperaria que eu seria vice-presidente do Projeto Joia. Não. Mas Deus achou por bem de colocar meu nome
Aleluia. Aí Deus fala, entende, filho, que eu tenho? Aí eu falo para você, Aleluia. vale a pena servir ao Senhor e ter uma vida, um coração aberto, generoso e abrindo sempre a mão. Porque na proporção que você abre para abençoar um servo, uma igreja, um ministério de uma pastora, de um pastor, você será abençoado. Aleluia. Mas é abençoar sem falar nada, é de espontâneo, com alegria. Aquele que oferta com alegria será abençoado. Aleluia. Então eu entendo que quanto mais o povo tiver um coração generoso, faça para alguém aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. O que você precisa? Eu preciso hoje de quanto? Faça isso por alguém, mas eu não tenho. Faz por alguém. A gente se diz tão bom. E será que realmente a gente vê que a gente é bom? Então Deus me mostrou isso. E ali, graças a Deus, eu dou graças a Deus, eu dou glória, gente. É verdade. Porque os meus ouvidos estavam atentos aqui, ó, a sentir e a ouvir o Espírito Santo. Quando ele me tocou aqui, eu já imediatamente. Porque ainda eu fico assim, Senhor, obrigado. E aí eu fico assim, ainda bem que contudo, assim, eu falo, eu não sou uma pessoa ruim, porque assim, não foi a intenção, porque senão não teria nem dado nem a metade. Exatamente. Mas o que Deus queria me mostrar o quê? Desce o inteiro. E quando vai fazer, faça sempre. Para Deus, querido. Quando fala, a gente tem que dar o melhor da gente. Muitas das vezes a gente não consegue fazer também todo trabalhar com excelência, porque a gente faz conforme as condições. Mas esses dias eu fiz um vídeo. Eu falei, gente, a gente arrecada. Mas a gente tem que arrecadar em boas condições. É verdade. E muitas das vezes eu arrumo as coisas. Só que às vezes por cima, quando tá na correria também, eu olho por cima e às vezes não olhei no fundo. Esse dia aconteceu isso comigo também, com meu esposo aqui. E a gente passou uma situação. E quando eu fui ver o fundo que a pessoa estava vendo, eu falei, não, isso aqui vai pro lixo. Porque, gente, não tem condição. Se um sapato sem solado não dá pra mim, também não vai dar pra pessoa. A pessoa que tá doando aquilo, ela não tá ofertando com excelência. Mas nós podemos... Porque a obra do Senhor, a oferta, quando a gente vai arrecadar, entenda que a doação que está doando, a oferta, quando se fala para as obras, é para as coisas de Deus. Então isso nós temos que converter também os nossos corações e voltar para fazer o certo, para fazer o melhor, para fazer as coisas certas. Porque a mesma coisa quando fala lá de Caim, a oferta que Caim deu e a oferta que Abel deu. É a mesma coisa com qualquer coisa que a gente vai doar. Deus está falando. Seja qual for a primícia. Deus está falando e vai falar com alguém aí, porque está falando comigo também. Porque é que nem eu estou falando aqui, por mais que nós estamos na palavra, é convertido, tá ali, tá buscando. Mas é isso, queridos. A gente sempre tá, a conversão é sempre, ó. Porque Deus vai nos aperfeiçoando, vai moldando o vaso. Que é que nem a irmã falou aqui, o descer no oleiro. É em tudo. O vaso tem que ser vaso de honra. Vaso por excelência. Vaso que glorifica o nome do Eterno. Na nossa caminhada. Deus não falou assim, tem que ser vaso de honra e ter dinheiro. Não, não, não. O vaso de honra é sem dinheiro, ele é vaso de honra. Aleluia. Entende? Aleluia. Ele é vaso de honra nas nossas responsabilidades. Compromisso, fidelidade. É vaso de honra. É vaso de honra. Aleluia. Tá entendendo, irmãos? É forte, é muito forte. E tudo isso a gente tem que pensar. É por isso que o ser humano, ele não chega à perfeição. A perfeição é Deus, é Jesus Cristo. Aleluia, é o Deus Trino Uno, amado Espírito Santo. Nós não chegamos à perfeição, mesmo porque estamos numa atmosfera terrena. Numa atmosfera que em volta tá as corrupções. Que em volta tá o inimigo ao derredor. Mas somos a luz. Não é, amada? E o sal dessa terra. O sal dessa terra. Amém? Então, a conversão perante tudo isso dá a entender, então, que a conversão, ela é sempre. Sempre. Ela é todos os dias, todas as horas. Inclusive, tem pessoas que deixaram Jesus por uma decepção de um irmão, de algo que foi falado, ou alguém que te julgou. Eu vou te dizer, você tem que relevar tudo isso
e saber que existe um Deus, que Ele deu a vida, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo por amor a vocês. Porque Ele saberia que nesse mundo sofreríamos aflição. Mas é necessário saber que o ser humano aqui na Terra, eu vou machucar a missionária Daniela e ela vai me machucar. Mas nós temos que ser maduros para perdoar e seguir avante a jornada. Porque isso se trata de salvação. Para onde você quer ir saindo daqui? Para onde você quer alcançar? Isso é muito sério. O céu e o inferno, ele existe. Não adianta a gente ignorar. E existe. Então eu te dou a oportunidade de você reconhecer que você precisa de Jesus. Abra o teu coração. Procura uma igreja onde você mais se encontre. Se sinta bem. Aleluia. E Deus vai falar com você. Aleluia. Às vezes tem pessoas que não querem ir porque não usa saia e veste calça. Vá do jeito que estás. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia. Ele converte o homem do pecado. Ele muda o homem, transforma, coloca caráter no homem e muda a história do homem. Como mudou a nossa vida. E aqui estamos para te dizer, ainda há esperança. A árvore, mesmo cortada, ela vai ser transformada, libertada, restaurada, restituída pelo Senhor. Aleluia. E voltará a dar fruto. Então hoje estamos aqui falando sobre a conversão. Amanhã é você que vai estar aqui com outra pessoa, porque você vai ser alcançada pelo Senhor. Aleluia. E o Senhor quer justamente isso, é a igreja, um só corpo, um só propósito. Aleluia. Dentro do propósito divino é de vidas que necessitarão de Cristo. Se alguém te machucou, aprenda a perdoar. Esse Aleluia. é o tema. Que coisa muito linda, lindo. é muito lindo, irmã. Lindo e maravilhoso. É muito lindo. Como E aí dá a entender porque tem pessoas que demoram na conversão, porque é que nem a gente já falamos aqui, fica resistindo. Resistindo. Né? Ou resistindo até mesmo em renunciar, né? Que muitas das vezes não quer renunciar. E às vezes por algo que não aconteceu, que tanto queria, que a gente é assim, né? Sim. Tem que acontecer desse jeito. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito que vai ser melhor para você. Sim, porque tanto é que na Bíblia cada um teve a conversão de uma De forma. uma forma. Falamos aqui de Zaqueu, falamos aqui, Exatamente. né, de Zacarias, mesmo ali já convertido, Exatamente. né, as falhas, que tem que voltar, né, em tudo, né? Aí Então, vamos para a mulher samaritana, que foi nela, conheceu, reconheceu que existe um Jesus soberano, e ela reconheceu que ali era um grande profeta, e depois aquela mulher se Isso. tornou o quê? Uma grande missionária, gente. É isso que o Senhor quer com a tua vida. Paulo, que era perseguidor, Paulo, que era perseguidor, né, a depois forma perseguidor, que foi a conversão passou a ser dele, perseguido. foi preciso ficar cego. Exatamente. Que era a cegueira espiritual que ele tinha, para Exatamente. abrir a visão espiritual. dele. Dentro de um propósito. Não é isso? É muito lindo. Falar do Senhor, a gente começa a olhar para a Bíblia, são diversas palavras que a gente se alegra e fala se assim, alegra. O meu testemunho é pequeno demais, Senhor. É. E às vezes a gente cria uma resistência e não nos colocamos, ou seja, não nos derramamos na presença do Mestre. Na presença do Mestre. Irmão Edilson, dentro de tudo isso, você lembra na passagem mais alguém que teve assim, que todos ali são testemunho forte, né? Da conversão. Teve muitas pessoas, né, que se converteu, né, que passou por situações difíceis, né? Teve a prova do João mesmo, ele se converteu, era convertido, só que ele foi provado. Teve outros aí, Abraão, como a irmã acabou de falar também, que ele era convertido, mas Deus quer mais, quer saber quem é a pessoa. Se é fiel, né? Se que é aí fiel, vem a se parte do permanece. teste, não é isso, irmã? E o teste, Deus vai pegar alguém muito mais próximo de você para saber onde está o teu coração. O coração. Meu Deus. Vai pegar, vai testar uma missionária, É. vai testar uma obreira, vai Exatamente. testar quem está muito tempo ali na Para ver se igreja. vai negar ou se vai... Né? Vai testar um pastor, uma pastora, né? Enfim. Para que uma pessoa mais provada do que o João, né? Nossa Não, situação. igual Jó não existe. Quando o cara é leproso, perder tudo amigo, até a mulher mandar, fala Morrer. com o seu Deus e morre. Morre, Cala a boca, mulher, tá falando
por qualquer valor. Aí hoje o mundo fala assim, o mundo hoje fala assim. Eu queria ter a paciência de Jó, não é assim? Nem sabe o que tá Não falando. sabe o que está falando, gente. Igual a Jó, a gente nunca vai chegar naquele patamar daquele homem. Porque foram muitas coisas e mesmo assim, a Bíblia diz que ele não murmurou. Ele se lamentou, não foi? Foi. Mas ele não murmurou. Então isso é muito lindo. Ele estava crendo no que Deus ia fazer. O que me faz lembrar, falando de Jó, é que levantou aí um grande homem de Deus. Muito mais fervoroso, com muito mais determinação, cheio de fé. Aleluia, glória a Deus. E é isso que Deus aleluia. espera em nós, né? É porque a Bíblia toda nos leva, né, missionária, a única palavra: salvação. Salvação. Jesus Cristo. Então a Bíblia toda, todos ali os personagens bíblicos levam, e é isso que Deus quer de nós. Quer que nós sejamos levados Coração arrependido. o coração arrependido. Se consertar, queridos. E consertar em tudo conosco. Porque mesmo a gente que já está buscando, ó, ocorre de ter falhas. Como aqui, eu aqui falei, né, dessa falha que eu tive. Que nós como ser humano, né? Como ser humano. E graças a Deus, Deus já mostra e a gente já... Exatamente. Você lembra na tua passagem algum deslize assim, que ficou meio fixado em você? Deslizes. É tanta coisa que vai passando que a gente... Deslizes. Eu tive deslize antes da minha conversão. Depois que eu comecei a buscar, eu comecei a fugir da aparência do mal. Eu comecei a contemplar que realmente eu não estava mais sozinha. E o único deslize que eu tive é que tem alguns processos na vida da gente que a gente acha que Deus tem que trabalhar do jeito que eu quero, só que Deus tem planos, plano de salvação, de mudança e transformação para trazer a bênção para nós. E às vezes nós ficamos apegados a algumas coisas. Por exemplo, quando Deus tem o propósito de restaurar a família, libertar a família, restituir a família, existe dois tipos. Restituição, ele pode trazer a pessoa que estava antes, mas que te amava, ou pode restituir com uma nova pessoa que te ame de verdade, entende? Sim. Então eu vi que a partir daí esse foi meu deslize. Fiquei por 20 anos esperando. Mas Deus falou, mas ele não vai forçar. O Senhor não força ninguém. O Senhor não força. Sim. A gente tem que ter espontâneo. Se eu amo, eu amo. Eu vou fazer de tudo para poder continuar. Sim. Então aí eu vi que, Senhor, já não sei mais o que vai acontecer. Então meu desejo foi aí. Chegou um momento que eu falei, nada aconteceu até agora, então vou morrer sozinha, né? É o que eu pensei. E no entanto Deus mostra que Ele está com os seus, que no momento certo, quando você acha que não vai acontecer, surge uma luz no fundo do túnel, mostrando que Ele é Deus, que no momento certo a luz vai brilhar. E aí eu entendi, Ele restitui vidas, Ele coloca vidas de novo a fazer. Ele tem um cuidado, Exatamente. né? Ele tem um cuidado. Olha, E para hoje você estou ainda fazendo tem, para você exatamente. assim, para Exato. você, né? Com E o cada melhor um. de tudo isso, missionária, Ele te restituir para hoje sermos o que nós somos. Saradas para sarar. Vidas que necessitam, na caminhada, ser alcançado por nós. E quando nós olharmos com olhar de misericórdia também. Isso. Porque Deus se compadeceu com a nossa situação. Sim, que nós também teve o nosso tempo ali também de não convertido. Exatamente. Né? De não aceitado, de não estar no evangelho, Exatamente. de estar com a cegueira espiritual. Exatamente. Então nós temos que ter esse olhar, não aquele olhar, ai, mas por que fulano De não? crítica. No olhar de crítica. Né? Não pode, nós não podemos. Por quê? Porque nós já estivemos também. Exatamente. Né? É que nem assim, que nem o povo do Egito quando saiu do Egito. Exatamente. A gente não pode querer voltar, Mas mas a gente não pode ter um olhar de crítica, porque também já estivemos. Amém? Amém. Então não podemos transgredir, né? Agora o alvo é Cristo, porque Certo. estamos para Cristo. Amém, queridos? Então, cada dia mais a gente tem que procurar fazer o bem. Se estamos em Cristo, vamos fazer o bem, vamos ouvir
que nem aqui eu falei, né, da falha que eu tive, mas pra glória de Deus, ouvi a voz de Deus e fui. E graças a Deus depois foi bênção, e depois foi bênção, porque ele também precisava de oração, porque Deus faz assim. Amém, queridos? Mesmo nas nossas, né, e quando a gente, Deus sabe, olha, não, ela me escuta, e a gente vai lá e faz, é ouvir a voz de Deus. Amém? Prestar atenção nas nossas correrias, prestar atenção nas coisas, em tudo nós temos que prestar atenção na forma de agir, né, irmã? Isso é muito sério, porque hoje fala que Deus está procurando a igreja dentro de um equilíbrio. E você vê que depois da pandemia, muita gente estão com as mentes confusas, e isso de pessoas que estão na igreja. E o que acontece? Está perdendo o equilíbrio, achando que pode fazer tudo. Não é assim. O evangelho continua o mesmo. Nós temos que seguir a Cristo, sendo imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que o crente não pode fazer, entendeu? Porque é necessário. Porque como que seremos testemunho? Como que eu vou pregar a palavra? Está amanhã no púlpito pegando a palavra e hoje eu estou tentando me esconder, fazendo algo errado. Não convém mais. Não convém mais, não convém. Não convém. É buscar se santificar. Se afastar da aparência do mal. Não é que somos perfeitos, mas caminhamos em caminho à perfeição, que é Cristo. Que é Cristo. E é isso que muitos das vezes acham que realmente não é fácil, querido. Mas é renunciar, por isso o jejum. Jejum. Que é para mortificar a carne e fortalecer o espírito. É para também não ser almático. Ficar só com a questão da alma, não. Exatamente. Porque se a gente ficar só com a questão do que a gente acha, do que a gente sente, do que isso, do que aquilo, das nossas, não é mais a nossa vontade, queridos. É isso que o ser humano tem que entender. Porque quando estamos em Cristo, já não temos mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando nós não estamos. Exatamente. Agora, quando estamos em Cristo, seja feita a vontade de Deus. Então, tudo que for fazer, conversar com Deus. Olha, Senhor, né, orar, buscar uma direção. E quando se sente em paz, é aí que, não, então é positivo, né? O céu está me respondendo positivo. E é muito sério tudo isso que nós estamos falando aqui, queridos, porque hoje o mundo está muito feio. As coisas que estão acontecendo no mundo, a gente está falando aqui de um título, um tema muito sério. Porque para alguns a conversão demora muito, porque para alguns é mais rápido. Mas e quando aqueles que não quer nem mesmo saber mesmo da conversão, não quer saber de voltar, não quer saber de voltar ao início, em Gênesis, na origem, da onde veio e para onde vai. Então tá muito difícil hoje o mundo do jeito que tá. E tem pessoas que estão procurando o jeito mais rápido, procurando outras religiões, outros deuses. Me desculpa, mas você não vai encontrar resposta em outros deuses. Existe um Deus soberano que conhece você, que te criou. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe o que a alma precisa. Que também está em Jeremias. Está em Jeremias, exatamente. E também fala em Salmo 139, se você se tentar se esconder, lá eu vou estar. O Senhor te conhece de todos os lados, todos os âmbitos. Se você tentar se esconder, lá Ele vai estar. Então tudo está sobre Ele, está sobre a presença dEle. Só vai acontecer tudo aquilo que Ele determinou para a vida do homem. A Bíblia diz que o homem não vai receber coisa alguma se não vier de lá do alto. Sim. Então vem de Deus para você. Não adianta procurar outros deuses. Tem que procurar o Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que continua fazendo milagres miraculosos, trazendo salvação para vidas. O resumo de tudo isso é para que a tua vida não vá para o inferno. Porque às vezes a gente fala do inferno e assusta. Mas é necessário falar do inferno. Né? Porque quem tá lá fora, e às vezes porque tem na passagem. Exatamente. Né? Tem na passagem, sabe, olha, se não agir dessa forma, tá ali o inferno. E tem pessoas, meu esposo costuma dizer aqui, nosso irmão, o Edilson, ele costuma dizer que tem pessoas que já tá para ir mesmo, já tá pro mal mesmo. E ontem eu estava assistindo com ele, do pastor Antônio Júnior.
falando de pessoas que já estão pro mal, queridos. Um vídeo lá dele explicando, né, falando um pouco dentro da palavra, mas das celebridades, sabe? Sim. Pessoas que buscam muito esses deuses, outras coisas, e se envolve com tudo. Se contamina totalmente. Contamina com tudo, gente. Se corrompe com tudo. Né? Eu até falei pro meu esposo, os vídeos dele tá tão forte que me deu. Eu falei, não sei se eu gosto muito do pastor Antônio Júnior, mas eu achei muito ali pesado. Eu falei, tá horrível. Tá horrível, me deu vontade de vomitar as coisas ruins ali mostradas. É muito, gente, tá muito. E o engano tá vindo aí nas redes. Por isso que estamos aqui, ó, pra falar, e eu divulgo quando a gente fala do plano de boas obras de tuas mãos. Quando eu divulgo, queridos, não é para se amostrar, não. Mas é para incentivar para a pessoa fazer o bem e falar das maravilhas de Deus. Porque quer dizer, o mal divulga aí, tá fazendo aí. O bem ninguém conta. Agora e o bem aqui, falar da palavra para evangelizar. E os milagres que foram realizados. Realizado. Né? E os nossos testemunhos. Exatamente. Não é, meus queridos? Então, nós temos que se unir. Temos que se unir e essa questão tá numa igreja de fato que prega o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Porque antes da gente fazer, a gente arrecada, dá o físico, mas antes a gente, é aqui, ó, é o alimento da palavra. A gente primeiro prega, fala da palavra de Deus. E depois, se a pessoa precisar, querer uma roupa, um sapato, né, o alimento, amém. Porque a gente também faz de alimento, né? A gente faz, leva um bolo, leva um café, né? A gente faz esse trabalho juntamente aí, os irmãos, as irmãs, quem está na obra sabe como é que é. Para a glória de Deus. Não para glorificar o nome de Deus, não por nós. Porque eu falo, por nós, a gente não, pelo humano a gente não faz. Missionário, a gente não faz. Não faz se Deus não Ai, vou fazer isso, vou levar lá. Não. O ser humano não faz. O ser humano é muito resistente, ele só faz mesmo quando Deus... Não é? Quando Deus, e a gente recebe o chamado, aceita, fala, não, é um compromisso. E se não fazer, e ter amor a isso. Exatamente. Porque eu mesmo, missionário, eu falo, eu tenho amor. É gostoso, né? Eu tenho amor. Você se compadece mesmo quando do próximo e você queria muito mais, fazer muito mais. E na verdade Deus vai nos preparando para patamares, né? Eu vejo que no pouquinho que ele vai colocando, isso vai se expandindo, mas é o amor que vai aumentando dentro cada vez mais, que faz a gente voltar a se envolver. Porque eu falo que eu não tinha experiência nenhuma com a obra de recuperação, casa de recuperação, mas é um amor muito grande que a gente tem pelas pessoas, pelas vidas que vão chegar. Amor a almas. A almas que a gente fala, e se fosse eu que estivesse ali? Exatamente. O meu filho é assim ou não tudo, né? Tudo. Que nem aí eu falei, ó, e ela tem esse problema de pedir. Olha, e Deus me tocou. Por que ele tocou? Você não é assim? Exato. Pô, né? Não, você vai lá, você vai voltar. Você não é assim. Por que a metade? Como assim? Muito aí você vai lá e vai. Para sermos pessoas melhores, na verdade. Para sermos melhores. Por isso que eu falo, não ser melhor que ninguém, mas ser melhor para Deus, em Cristo. É isso. Amém? Porque eu posso ser falha, aqui como eu tive essa falha, você do outro lado pode ser falha, mesmo nós já convertidos e no buscar, mesmo a gente sabendo a palavra, né? Mas ter o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Amém. Queridos, vamos ficar por aqui, amém, porque já deu, amém? Nós vamos aqui fazer uma oração, espero que vocês tenham entendido aí essa questão conversão, que é algo muito forte, e nós aqui quando estamos assim, nós... Fala assim, mas o povo de Deus, vocês vão ter... Tem gente uma hora que vai ter saudade do povo barulhento, né? Cadê esse povo que faz barulho, que fala? Não é fanatismo, eu sempre falo isso. É um amor tão grande, queridos, que a gente quer que todo mundo se conserte. Mesmo a gente mesmo quer estar se consertando todos os dias. Principalmente aqueles que estão próximos da gente, que não conseguem ter a mesma visão que nós temos. Isso. A gente não vê a hora de todo ser logo alcançado, de começar a ver com clareza. Exatamente. É esse o arrependimento, né? O arrependimento do conserto. Que precisamos estar melhor, mas melhor para quê? Para o céu, para Cristo, para a vida eterna, para o paraíso, queridos. Entende? É sobre isso. Então, quando a gente vê uma alma ali tão perdida, a gente também já quer. Vem para Jesus. Sai dessa vida.
Abre teus olhos, tira as escamas. Acorda. Sabe, missionária? Acorda. Acorda, eu tava assim. A missionária que falou de deuses e é real. A gente, quando tá levada ao vento, eu era levada ao vento. Falava de Jesus, eu pensava que era Jesus mesmo. Tava ali, ó. Tudo é o mesmo Deus, não é. Não é. Não é. Não é. A verdade é aqui. É aqui. É a Bíblia. As Escrituras Sagradas, inspiradas pelo amado Espírito Santo de Deus. Não há segundo não sei quem, segundo Y, segundo... Não há. Não há. É deuses. É levado ao vento. É coisas erradas pela ignorância espiritual. Então a gente quer dar um despertar. Acorda. Acorda, acorda, acorda. Acorda. E se fortaleça em espírito. Porque essa carne aqui, nossa, ó. Precisamos acordar. Mesmo porque para não ficar sujos. Eu tive meu tempo lá de imundiça. Totalmente sem noção. Achando, levando ao vento, missionário. Tudo é paixonite, tudo. Errado, queridos. Desejo da carne. Desejo da carne. E nós sentimos. Mas chega uma hora que a gente acorda para a glória de Deus que não estava no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Mas todo mundo tem seu tempo, cada um de nós. Então vamos orar aqui, né, missionária? Fazer uma oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos unir. E, irmão, pode sentar aqui também, no salão aqui, vem orar junto. Vamos estar orando para pastora Lucineide Guedes também esteja aí orando conosco, amém? A irmã Obreira de Valor também, pastora de Valor e Obreira de Valor, irmã Santina, amém? Para a glória de Deus. E depois, para quem for ouvir esse vídeo, receba essa oração aqui da nossa em comunhão, em conexão com o céu. Mas em especial aqui a nossa convidada hoje. Eu também quero estar orando pela vida dela, como já orada aqui. Agradecendo, em nome de Jesus, Senhor Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado por estar aqui, meu Pai, com a missionária, ter aceitado esse convite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Deus Santo, venha cobri-la, meu Pai, de bênção, meu Pai. Oh, Deus, consagra ela do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, ó, meu Pai. Que ela venha sempre a estar com esse coração, meu Pai, disponível para com a Tua obra, meu Pai. Oh, Senhor, meu Pai, cumpra as Tuas obras na vida dela, da família, dos filhos, da casa, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, seja com ela, com a família dela, o projeto dela, o ministério dela, juntamente com a pastora Lucineide também, meu Pai, do projeto Joia, em nome de Jesus, ó meu Pai. Ó meu Pai, que o importante de tudo isso é a alma ser alcançada, que através da vida dela a alma sejam alcançadas, que todos que venham se aceitar aqui para estar nesse podcast, para estar nesse diálogo, nessa conversa, ó amado Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo de Deus, pela tua presença, meu Pai, por estar no nosso meio, Jesus Cristo, Deus Trino Uno. Ó Deus Santo, que cada um aqui, meu Pai, semeie a tua palavra, que frutifique, que alcance, meu Pai, e que o reino, meu Pai, seja povoado, meu Pai, com os seus, meu Pai, em nome de Jesus. Que as escolhas, meu Pai, dos seres humanos seja escolher, meu Pai, a parte melhor que o Senhor tem para nós em nossas vidas, que é o paraíso e a salvação, que é o Senhor Jesus. Meu Pai, aí eu abençoo a vida, meu Pai, da missionária, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, que é nesse podcast aqui, meu Pai, daqui em diante, essa palavra toda aqui penetrada, meu Pai, oh Deus Santo, aleluia, que portas venham se abrir, meu Pai, que portas venham se abrir, meu Pai, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Missionária, você está com a palavra para fazer a oração agora para todos, em nome de Jesus aqui. Amém? Ah, Senhor da glória, graças eu te dou por esta hora.
pela união, Papai amado, de ter nos preparado neste dia. Te peço, Deus, por todos que pararam para assistir, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa penetrar em cada coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Seja qual for, Papai amado, o fardo que esteja levando, que Teu Espírito Santo venha convencer o homem, Pai, do seu erro, do seu pecado, levando ele a um conserto, Pai, a fidelidade para contigo, porque na qual antes nós éramos errantes, e hoje, Senhor amado, fomos alcançados por Ti, e a nossa incumbência agora é a esperança para a Tua vida, a esperança para aqueles que se encontram perdidos. Papai amado, que a igreja venha entender e estar mais unido no seu propósito, junto, Pai, em comunhão. A Tua igreja unida jamais será vencida, Jesus. A Tua igreja unida, no nome de Jesus, será vencida, Pai. Será vencida a ganhar almas, a frutificar, Pai. A ver oportunidades aonde não tem. E contemplar a boa vontade do Senhor, cuidando dos seus. Pai, que Tu possa, Senhor amado, quebrar tudo aquilo que tem tentado interferir, Senhor amado, aquilo que está em oculto no nosso coração, mas que Teu Espírito Santo vem como flecha falando aos corações angustiados, trazendo a paz que excede todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todos que ouvirem essa live, que possa, Papai amado, usufruir dos bens dessa terra, que venha a cada dia se entregar e derramar diante da Tua presença. Abençoa este casal, esta família, este lar. Senhor, Tu conheces os projetos, Pai. Os projetos serão bem-sucedidos nesta terra. Os projetos serão bem-sucedidos. Assim como Tu falasse com Josué: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Tem exaltação do Senhor, e o nome do Senhor será exaltado sobre os seus filhos nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Receba essa palavra aí, irmãos. Que Deus alcance, que o resplandecer da luz de Jesus, que Deus cura, que Deus liberta tua casa, tua família, a cada um que venha a conversão a cada dia. Aleluia. Em toda essa palavra. Quem não pegou desde o início, pega desde o início essa mensagem. Compartilhe, não pra gente, não é nada físico, até nada. Compartilhe para a palavra de Deus. Amém. Compartilhe, se una a nós e vamos nessa evangelização. Vamos nessa força. Unidas. Amém? Em juntos seremos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Então aqui foi a irmã Eliana hoje no nosso podcast. Depois também vai ter o esposo da pastora também, que a gente também está aguardando ele. Estamos aguardando também. Vai ter no próximo também. Depois no outro é o irmão. Em nome de Jesus. E esteja sempre conosco. O tema aqui vai ser forte. Amém? E eu creio, não é, missionária, que pessoas vão ser tocadas. Em nome de Jesus. E por mais que está feio o mundo, né, no sistema mundano está feio, mas nós temos um Deus que nos ensina, que nos faz aprender, que nos faz a ser melhor e que faz ficar tudo mais lindo em nós com o resplandecer da luz, porque somos chamados para ser luz. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe com graça, paz, saúde e luz de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus.